Fala Hiro, seja bem-vindo ao nosso episódio 14 da série Como Cuidar de um Idoso Teimoso. Muito prazer, eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, especialista em saúde do idoso e longevidade e nesse canal eu te explico coisas para manter a sua juventude pelo maior tempo possível. E não é explicando coisas que eu acho que você deve fazer, mas sim coisas que pessoas que já passaram dos 100 anos fazem até hoje ao redor do mundo que você certamente não deve saber. Por isso, se você está assistindo esse conteúdo pelo YouTube, aproveita agora e já dá um like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que você gosta de assuntos como esse. Além disso, eu vou te contar um segredo, olha, quem age vive mais. Vamos pro vídeo? No episódio de hoje, eu vou responder, na verdade, uma pergunta, tá? Eu fiz uma enquete lá no Instagram, coloquei uma caixinha Na verdade, não foi uma pergunta, eu coloquei lá assim, meu idoso é teimoso por quê? E aí eu quero colocar aqui a resposta da Aparecida Vilela Criações, onde ela colocou assim, tomar remédio sem prescrição médica. Portanto, ela acredita que o idoso é teimoso porque toma remédio sem prescrição médica. Que também foi o comentário da Elisiaria Gomes, que ela fala assim, ela tem 91 anos, quer tomar remédios sem ir ao médico, pede ajuda para a vizinha. Olha só, você conhece um idoso, uma idosa que se comporta dessa maneira, pedindo ali indicação de medicações para pessoas próximas? Então isso é importante, é sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes de chegar ao ponto da questão, eu tenho que te explicar algumas coisas relacionadas a remédio. Portanto, você sabe o que é medicamento? Você sabe o que é um remédio? Segundo a Anvisa, medicamentos são produtos especiais elaborados com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas, sendo produzidos com rigoroso controle técnico para atender às especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito do que eu for falar aqui tem como fonte o próprio site da Anvisa. E por que é que eu preciso explicar esses conceitos iniciais para você? É porque medicamentos, remédios, são diferentes de suplementos, de vitaminas. Portanto, um conceito retirado do próprio site da Anvisa diz que suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados às pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação. E a gente precisa então fazer essa diferenciação de medicamento e suplemento, porque isso faz uma diferença enorme na hora de eu fazer alguma orientação a qualquer pessoa, seja um adulto ou um idoso. E a Anvisa ainda faz uma ressalva, embora existam alimentos vendidos em forma tipicamente farmacêuticas, portanto, muitos desses suplementos são classificados pela Anvisa como alimento. E que formas farmacêuticas são essas? Cápsulas, comprimidos, xaropes e várias outras apresentações, eles não devem ser confundidos com medicamentos. Então, esse é um ponto chave importante. Então, Dr. Hiroki, mas eu que não tenho conhecimento do que é um suplemento e um medicamento, como é que eu faço para diferenciar uma coisa da outra visualmente? Uma maneira que é simples, mas existem algumas exceções, mas resolve a maioria das situações que você vai vivenciar ou vai observar, são as chamadas tarjas. Sabe aquela faixazinha que circunda a caixa ou o frasco? Portanto, é assim, as tarjas vermelhas e pretas, segundo a Anvisa, servem para sinalizar que os medicamentos necessitam de uma prescrição assinada por um profissional de saúde habilitado para serem comprados. Portanto, em tese, você não pode e a farmácia não deveria vender substâncias ou caixas ou frascos que contenham essas tarjas, sejam elas vermelhas ou pretas, ou ainda as tarjas amarelas, né? As tarjas amarelas têm um diferencial porque
ela sinaliza na realidade que aquele remédio ele é conhecido como genérico. Então ele serve para diferenciar de similar e dos de referência. Então até aqui o que foi que eu te expliquei? Que as tarjas servem para você diferenciar, ou seja, tarjas vermelhas e pretas só podem ser compradas, ou pelo menos deveriam ser assim, compradas através de uma prescrição, e as tarjas amarelas que servem para dizer que aquele remédio ele é genérico. E eu também te expliquei a diferença entre medicamento e suplemento, que pela classificação da Anvisa, ele é na verdade um alimento. Então, se você está me assistindo até agora, é hora de você se inscrever, porque não é possível, é o episódio 14 de como cuidar de um idoso teimoso. Aproveita agora no meu blá 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 e você já clica aí para se inscrever e aproveita o tempo e já clica no sininho, porque aí o YouTube entrega os próximos vídeos para você. Outra pergunta que muito me fazem é essa diferença entre medicamento genérico, medicamento de marca ou de referência e o medicamento similar. Portanto, para não haver equívocos, eu vou mostrar para vocês exatamente como a Anvisa descreve essas categorias, tá? Então, medicamento genérico é aquele que contém o mesmo princípio ativo do de referência, na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela mesma via, ou seja, se é via oral, se é via endovenosa, com a mesma posologia e indicação terapêutica do, como eu falei lá atrás, do de referência, apresentando eficácia e segurança equivalente, podendo, nesse caso, ser intercambiável. O que é que significa? Se o médico prescreve o de referência, na hora de comprar o farmacêutico, ele pode alterar, pode fazer a troca com o genérico e vice-versa. Então, é isso que significa ser intercambiável. O medicamento de referência, ele é um produto dito inovador, ou seja, ele é o primeiro que surge daquela indústria farmacêutica, registrado em órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado naquele país. Então, você deve conhecer o medicamento de referência como sendo aquele medicamento, o remédio de marca, ou o original, como muitas vezes a pessoa fala. Tá? Mas o termo original ele não cabe muito bem porque as medicações, outras marcas também são originais. Mas nesse caso ele representa a substância que surgiu primeiro, ou seja, ela foi uma criação inovadora da indústria farmacêutica. E temos também a medicação dita similar. Ei, Dr. Hiroki, similar então quer dizer que não presta? Não, não é bem assim. Então, segundo a Anvisa, a medicação similar é aquela que contém, olha só, o mesmo ou os mesmos princípios ativos, só que aqui ele pode diferir, ou seja, pode ser diferente em características relativas a tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, forma de administração, e aí, claro, ele deve ser sempre vir acompanhado do nome comercial ou daquela marca. Então isso diferencia a medicação genérica, os de referência e o similar. E aí, voltando para a história de por que o idoso toma remédio sem prescrição ou toma remédio por indicação de terceiros, isso tem muito a ver com o episódio onde eu explico sobre os setores de cuidado à saúde. Ou seja, as pessoas elas não procuram, em geral, o médico primeiro. Ele tende a querer resolver o seu problema, o seu desconforto, o seu sintoma, o seu sofrimento com pessoas próximas. Tá? Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui acima. Mas então, como fazer para o idoso não tomar remédio sem prescrição? E aí você que já chegou até aqui entende que não adianta brigar com o idoso, não adianta espernear, não adianta ameaçar aquela pessoa, porque se ela tem uma certa convicção, ela vai continuar tomando, porque na verdade o que a pessoa quer não é te contrariar, o que ela quer é resolver o problema dela. Ela quer diminuir um sofrimento, ela quer solucionar um desconforto que ela apresenta. Então, como você, como cuidador, como cuidadora, vai fazer para que esse idoso ele diminua ou, de fato, acabe com esse hábito de tomar remédio sem prescrição? Tá? Lembrando que eu estou falando agora de remédios, porque, de uma certa forma, a Anvisa possibilita que pessoas possam consumir suplementos, desde que elas não tenham outras doenças. Ou seja, no texto da Anvisa é muito claro,
os suplementos podem ser consumidos por pessoas saudáveis. Então vamos aqui falar em estratégias de como fazer o idoso não tomar remédio sem prescrição. Então você, como cuidador, deve inicialmente dar informações que gerem uma reflexão naquela pessoa. Então qual seria a primeira informação? Dizer que quando aquela pessoa idosa está tomando um remédio, ela pode estar tratando um sintoma e escondendo a doença. Olha só, isso para mim tem sido muito forte. Olha, senhor, se o senhor continuar tomando remédios para melhorar sintoma, às vezes o senhor pode estar retardando a busca de uma doença, ou seja, pode estar retardando o diagnóstico de uma condição que está causando aquele sintoma. Então ele começa a entender que não é interessante só tomar remédio para resolver sintoma. A outra estratégia é explicar os possíveis efeitos colaterais. E quando eu falo em efeito colateral, o idoso pode falar assim, não, mas eu tomo remédio e não sinto nada. Então, esse é o efeito colateral visível. Existem os chamados efeitos colaterais invisíveis, que são aqueles que ocorrem em nível celular, em nível bioquímico. Quer ver um exemplo? A pessoa que toma anti-inflamatórios sem prescrição médica, ou seja, sem uma indicação precisa, por mais que ele não sinta nada, ele pode agora estar causando um ligeiro dano, ele pode estar afetando o rim, o estômago, e aí ele começa a perder a capacidade, no caso do rim, de filtrar corretamente o sangue. Embora ele não sinta nada, o rim começa a ter esse tipo de comprometimento, ou seja, é um efeito colateral até esse momento invisível. A outra forma é explicar também as interações medicamentosas, ou seja, papai, mas se o senhor tomar esse remédio, será que não vai atrapalhar o efeito desses outros remédios? E o idoso ele é muito consciente em relação a isso, ele não quer que as medicações que ele já vem tomando, ele perca o efeito. E quando você explica dessa forma, ele pode pensar assim, nossa, minha filha, é verdade? Realmente eu não sei se isso pode afetar o efeito daquele outro que eu já venho tomando. Então essa também é uma explicação que pode ajudar bastante. Outra informação, e na verdade isso é mais para você que é cuidador ou cuidadora, é ter em casa somente o medicamento essencial, ou seja, aquele que é de uso habitual, e aqui eu me refiro ao remédio da pressão, ao remédio do diabetes, ao remédio do colesterol, ou seja, manter em casa somente o essencial de uso habitual ou aquele de uso esporádico com baixo potencial de risco. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Analgésico, apesar de ser uma medicação, é interessante que você possa ter ele em casa para um uso até que você recorra, até que você busque assistência médica, ou seja, está com dor, né? Ou seja, não conseguiu agendar ou fazer uma consulta o mais breve possível, pelo menos aliviar a dor até que consiga pode ser útil. Eu particularmente trabalho muito com essa perspectiva, ou seja, eu explico, Dona Maria, se a senhora sentir dor, a senhora pode tomar esse aqui. Então essa é uma forma que você tem de fazer com que esse medicamento de uso esporádico com baixo potencial de risco possa ser utilizado sem necessariamente uma prescrição. Quando eu digo uma prescrição, algo escrito, né? Mas se você já tiver sido orientado a fazer dessa forma, é tranquilo. E para encerrar, eu diria que é importante que você tenha um médico de confiança, né? Eu vejo muito uma mudança no padrão de comportamento em relação a esse tema, tá? Que é o idoso tomar medicação sem prescrição. Frequentemente eu atendo pessoas idosas que me falam assim, doutor, eu só tomo remédio se for prescrito. Não era assim até 10, 15 anos quando eu atendia, mas hoje eu percebo essa mudança de consciência e isso, claro, pode ser fruto, na verdade, das informações que a gente acaba propagando aqui nas mídias, nas redes sociais, no YouTube, por aí afora, tá? Então, acredito que seja um resultado positivo. Então é isso, pessoal. Se você curte temas como esse, agora você pode encaminhar esse vídeo para aquela sua vizinha, seu amigo, seu parente que tem um idoso teimoso em casa, que tem aquele idoso que quer tomar remédio sem prescrição médica. E para encerrar, eu quero te convidar para o nosso evento Desvendando o Código da Longevidade, que eu vou realizar. Vou deixar um link da inscrição aqui na descrição do vídeo.
Se por acaso você entrar e o evento já tiver acontecido, você se inscreve assim mesmo e fica na lista de espera, porque quando eu lançar uma próxima edição você participa. Se não, se prepare, eu vou te mostrar, vou te explicar o que as pessoas mais longevas do mundo fazem para passar dos 100 anos. Então é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.